pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Papel de Pão, teologia simples para essa nossa vida complicada. E hoje nós queremos falar a respeito da ética cristã e as fake news. Primeiro eu quero desejar as boas-vindas para você que nos acompanha, agradecer mais uma vez o seu contato aqui conosco, a sua presença aqui conosco também. É muito bom tê-lo nessa jornada. Então, nós vamos começar falando a respeito das fake news, ou a proposta moderna para mentira. E aqui, hoje, mais uma vez conosco, o nosso time hoje completo, Rafa Cobate, Vinícius Jordão, Jones Fernando e eu, Gustavo Ribeiro, para nós podermos pensar um pouco a respeito dessas coisas. E vamos lá. Primeira pergunta, ela é bem óbvia, mas é para a gente deixar isso bem claro também, né? Quando é que essas coisas começaram? Quando é que essa história de fake news ela começou? Digam aí para nós. Gustavo, a minha família, da parte do meu pai, é mineira, né? E lá tem um negócio bastante parecido com fake news. Lá é o fake dói. Já perdemos metade dos poucos seguidores que a gente tinha aqui. Hoje não pode usar mais o fake dói por causa do politicamente correto, né? Mas vamos recompor um pouquinho. O termo tem uma realidade filosófica por trás do termo. Mas vamos lá, né? Vamos voltar ao nosso assunto aqui. Obrigado pela participação, Jones. Foi muito importante para nós. Onde essa história de fake news começou? Tá claro para nós que começou lá no Éden, né? No Éden, onde começou, né? Satanás que começou esse negócio, né? Porque Satanás desvirtuou as palavras de Deus para Eva, né? Daí ele quase que falou a verdade ali, né? Dando alguns sentidos ali diferentes. E Eva caiu direitinho nesse negócio, e aí o bicho pegou, e aí nós estamos nessa aí. Vivendo fake news e fake news. Exatamente. Rapaz, é interessante. A resposta era clara, né? Óbvia, para a gente partir de um início aqui, mas essa história ela foi se aprimorando com o passar do tempo, né? E hoje a gente vive um tempo realmente complicado para falar sobre verdade, que ela é questionada em todo momento, em todas as instâncias de falar de uma grande verdade, verdade absoluta, verdade única. E aí, falem para nós um pouco desse tempo agora moderno a respeito desses pensamentos. Gustavo, eu gosto de falar sobre esse assunto, mas eu queria retornar um pouquinho, desde a história do pensamento como um todo, para chegar no pensamento moderno. Né? Porque nós temos os aspectos das mentiras desde a época dos sofistas. E quem estuda filosofia, até no colégio já ouviu falar esse termo. Sofistas são aqueles que defendiam a sua mentira através dos argumentos. Então surgem os filósofos, como por exemplo Platão, e Platão ele vai falar de uma verdade que está no metafísico, no mundo de ideias, e não no mundo físico, no mundo material. A partir daí, a verdade é uma preocupação, como as coisas são, o que é o ser, é uma preocupação da filosofia. E aí nós temos, na era moderna, a filosofia passando essa preocupação, saindo do metafísico, para a ciência. Então, nós temos o iluminismo, a era do cientificismo, aonde a verdade está na ciência. E a ciência é o estudo do objeto com os métodos corretos. Contudo, hoje não existe nem mais isso, podemos dizer, no campo pós-moderno, porque a grande maioria das pessoas ainda acreditam que a verdade está na ciência. Essas pessoas estão vivendo ainda no modernismo, no cientificismo. Mas desde o século XX foi um século interessante. O século XX começou com uma perspectiva aí de Hilbert, um matemático, de formalizar toda a matemática. E aí logo depois um camarada chamado de Gödel propôs o seu teorema de Gödel, a não demonstrabilidade da matemática, ou seja, é impossível a matemática ser formalizada totalmente. E aí ele mostrou um problema no sistema da matemática. Isso abriu portas para um relativismo lógico que é um negócio de doido. Aí logo em seguida nós temos a teoria da relatividade de Einstein.
E nós temos o século XX, então, quebrando com toda essa noção de que a verdade está na ciência. Apesar de que nós ainda não assumimos isso totalmente, mas a pós-modernidade, podemos dizer que já chegou no Brasil desde a Semana da Arte Moderna, que aconteceu no século XX, na primeira Semana da Arte Moderna, que foi imposta, assim, o conceito de que tudo é relativo, cada um tem a sua narrativa e tudo mais, né? Então, Jones, antes de você continuar nesse processo histórico aí, que tem sido muito bacana, mas é muito interessante a gente fazer um paralelo aqui, porque a gente está falando da história caminhando, mas em todos esses aspectos a gente pega bem antigamente a figura de Deus, de uma divindade, de um ser, né, supremo. Lá no início a gente tinha os grandes pensadores, até os cientistas, né, os grandes estudiosos, eles tinham uma noção a respeito de Deus, a respeito de quem ele era, desse poder supremo, e isso foi sendo pormenorizado, diminuído cada vez mais em cada linha dessa história que você está falando aí. Ela foi caminhando e Deus sendo colocado de lado, até não se crer mais na existência ou duvidar da existência de algo assim, ou então se coloca como partes distintas, né, de um pensamento. Olha, isso aqui nós estamos pensando coisas sérias, esse negócio de religião, aí de Deus, trate de outro assunto, né? Nós vamos tratar depois. É interessante a gente fazer esse paralelo, como essas ideias vão caminhando juntas. Inclusive, eu deixei a verdade do cristianismo por último, né? Que é dos gregos é na metafísica, dos modernos na ciência, dos pós-modernos não existe, é no argumento, na força do doutorado. Quem fizer doutorado, a verdade está no seu argumento doutorado, né? Então, e no cristianismo? No cristianismo, a verdade está na revelação, no próprio Deus, né? Então, aí nós temos que o aspecto de que a verdade absoluta pressupõe um ser absoluto. É por isso que não existe verdade absoluta hoje. A verdade absoluta pressupõe Números 23:19. Deus não é homem para mentir. Pressupõe Romanos 8:4. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E aí o nosso mundo pós-moderno, ateu, rejeita tudo isso. Excelente. Alguém quer complementar mais? Senão eu já vou mandar outra pergunta aqui. Só para complementar aí a questão da verdade no Deus absoluto, foi usado muito na campanha presidencial sobre conhecereis a verdade vos libertará. É incrível como a verdade, pelo menos por aqueles que defendem essa ideia, ela se tornou absoluta, e a verdade em si não é o absoluto. O que é absoluto é o próprio Deus, porque ele é a verdade. Então, quando Jesus diz conhecereis a verdade vos libertará, ele está falando me conhecer, venham me conhecer. Conhecendo a mim, a verdade vai ser revelada e, consequentemente, você será liberto. Então, você dizer que a verdade vos libertará sem ter o apontamento de quem é Jesus Cristo e de quem é Deus, você não conhece essa verdade absoluta e, consequentemente, você continuará escravo das tiazinhas do WhatsApp. A outra metade de seguidor que tinha ficado depois da piada, agora, depois disso aqui, a gente perdeu. Mas, Rafa, veio pelo WhatsApp, é verdade, Rafa. Eu tenho um tio aí de grupo de família que eu vou falar um negócio para você. Compartilha tudo. No WhatsApp, no Facebook. Saiu no Facebook, é verdade absoluta. É isso, é verdade, saiu no Facebook. Saiu no Facebook. É do Jornal Nacional, é verdade. Vai lá. Só colaborando aí com o que o Rafa disse, que é muito interessante, porque eu acho que para o cristão isso precisa ficar mais claro. A gente tem essa ideia de verdade como a verdade em si, ou seja, a informação em si, ou aquilo que parece ser verdade. E o que o Rafa destacou aqui, que é muito interessante, tem que estar muito claro no coração da gente, é que para nós a verdade é Deus. O absoluto é Deus, ou seja, não existe verdade fora de Deus. Não existe verdade se não for a partir de Deus. Então, eu acho que os cristãos dos dias de hoje têm sofrido muito com fake news e com mentira e com qualquer nome que você queira dar para isso, justamente porque estão brigando. Por isso que o Jones falou aí, ó, é briga de narrativa, ou seja, nós estamos entrando, ou nós somos científicos, que é o negócio aí, Jones? Cientificistas? Cientificista. Isso, é aquele que idolatra a ciência. Isso,
que é o que está acontecendo hoje nesse período de pandemia, né? Ciência. Ainda tem gente que está falando assim, ciência e fé. Uai, mas é uma coisa ou é a outra? Onde que eu vou acreditar? Então, e nós cristãos estamos entrando nessa narrativa, ou seja, nós cristãos estamos deixando de ver Deus como verdade para enumerar ou nominar outras verdades, que seja ciência, que seja o próprio relativismo, ou que seja a própria verdade em si, o que se acha de verdade. O pregador da internet. Enquanto Deus não é uma referência, não é o centro. Como é que é, Rafa? O pregador da internet, que você colocou em várias coisas, né? Às vezes o pregador da internet é que tem a verdade. O cara não pega a Bíblia para ler. E aí o que o pregador da internet falou, cara, isso é a verdade porque foi ele que disse. Ele tem muitos seguidores, né? Então talvez ele esteja falando a verdade isso aí, né? Ele tá com a razão. E aí outro aspecto interessante, a verdade revelada de Deus é a Bíblia, né? Então, mas como é que eu vou conhecer a verdade de Deus? Conhecendo a palavra revelada dele, que é... Nós vamos entrar nesse ponto aí mais profundo daqui a pouco, porque eu vou perguntar para vocês a respeito disso, como que a gente caminha então, diante de tudo isso, né? Eu creio que vai entrar nessa parte e a gente pode aprofundar mais ainda. Acho que o Jones queria falar também, para a gente finalizar essa Só para encerrar esse assunto, né? É interessante que, a partir daí, a verdade, ela vai... Cada um tem a sua verdade, isso é o relativismo, né? A verdade é relativa a cada pessoa, mas a verdade se torna relativa à autoridade que a diz. Então, por exemplo, eu não pesquisei se isso daqui é verdade, mas foi o fulano, foi o pastor Rafael que me passou. Então, eu confio nele, ao ponto de... Aí tem que buscar outro versículo, né? Maldito o homem que confia no homem. Mas eu confio nele, por isso que eu estou passando. Então, você não busca ver se realmente o é. Claro, eu entendo, dentro dessa a multiforme graça de Deus e todos os aspectos da realidade, eu entendo a importância da ciência e eu creio plenamente, não numa separação entre fé e ciência totalmente. Não creio que nós podemos caminhar juntos em vários aspectos. Claro, com muito cuidado. Isso daqui é um outro assunto. A gente poderia conversar numa outra oportunidade sobre como fazer essa relação de fé e ciência. E tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa hoje em dia falando sobre isso, né? Exatamente. O Pedro, a turma, a galera que tem falado muito bem a respeito dessas coisas, né? Eu queria perguntar para vocês aqui agora, porque nós falamos aí o pessoal do grupo de WhatsApp, isso está muito ligado à política, muita investigação a respeito disso, né, de coisa séria. Vocês acham que, aliás, acho que é meio óbvio que também perguntar, as pessoas fazem isso por inocência ou é uma má motivação por detrás disso? Vamos pegar o pessoal aí dos nossos grupos de WhatsApp. Vocês acham que eles fazem isso na inocência? E se sim, isso então é perdoável ou não é passivo ou ativo de culpa, né? Ele não vai ser imputado nele culpa por conta disso, ele faz na inocência. Passei isso, né? Então, passei, nem sabia se era verdade ou não. Ele está livre, porque nós estamos falando aqui, o tempo inteiro foi falando, eu acho que ficou bem claro para nós estamos falando de divulgação disso como uma ideia moderna a respeito da mentira, e mentira é pecado. Enquadra nisso o cara ficar divulgando esse tipo de história aí nos nossos grupos? O que vocês acham? Gustavo, tem um princípio do direito que diz que ninguém pode alegar ignorância com respeito à lei, a falta de conhecimento da lei. Então, ótimo. Isso é válido para tudo isso que você falou. Eu queria falar sobre isso. Você falou sobre passar a história para frente, né, por inocência ou por ignorância, né, da lei, enfim, ou do que se era verdade ou se era mentira. Tem um termo na Bíblia que é bonito, às vezes, a nossa versão assim parece ser bonito, mas ele é terrível e tem sido os maiores ou o maior problema da nossa igreja interna, né, o problema interno da nossa igreja durante os séculos, que é a maledicência. A maledicência, traduzindo para o português bem popular, é a fofoca. Então, a fofoca é um fake news que existe há um bom tempo, é um problema que existe dentro da igreja há um bom tempo, e os fofoqueiros, geralmente, são os maiores dores de cabeça aos seus pastores. Se esse pessoal não é culpado, o Senhor tem misericórdia da gente. Porque fofoqueiro dentro da igreja é um problema, e fake news, na verdade, é um termo moderno para fofoca. Tá?
Então, o que a palavra nos coloca sobre os maledicentes e os fofoqueiros é que eles vão para o inferno. Então, se há inocência nisso, por que a palavra de Deus condena esse pessoal? E eu gostaria de usar um texto que fala sobre a questão do desconhecimento, da ignorância agora. Nem tanto da inocência, mas da ignorância. Olha só o que diz aqui em Efésios, capítulo 5, verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs ou palavras vazias, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Primeiramente, ele diz, não se engane. Não se engane, porque a ira de Deus vem sobre isso. Você ouviu uma informação, não se engane com ela. Meça isso na balança da verdade. Coloca isso, prova isso. Ou faça a pessoa que trouxe essa informação ir atrás da verdade antes dela ficar espalhando isso. Repreenda ela. O próprio texto vai falar que você é luz e a luz precisa manifestar a mentira. Manifestar as trevas. Então, vem uma informação, não se engane, não seja enganado. Busque se informar, ou então se cale em relação a isso. Porque a ira de Deus vem sobre isso. Aí se conclui, a partir disso, portanto, não sejais participantes. A partir do momento que você passa para frente, você se tornou participante. Você foi enganado e agora está participando. Você está fazendo as duas coisas que a Bíblia mandou não fazer. Ou seja, né, Rafa? Não se deixa enganar e não faça parte daqueles que enganam. Exato. Né? Seria duas advertências aí de Paulo, né? Exatamente. Então, Ele vai dizer, porque vocês eram trevas, agora vocês são luz. Não andais como os filhos da luz. Ande como os filhos da luz. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não ande no caminho dos ímpios. Não faça isso. Então, Rafa, se a gente fosse fazer se o verso fosse hoje a respeito de WhatsApp ou de notícia de Facebook, talvez Paulo diria assim, não acredite em toda notícia que você lê no Facebook e não espalhe ela se você não tem certeza que é verdade. Exatamente. Uma paráfrase boa. Rapaz, é interessante assim, porque a gente juntou duas coisas, o Rafa falando aí, né? Porque eu creio que às vezes a fofoca ela pode não ser só de notícias falsas, ela pode ser notícia verdadeira também, que entra na maledicência, pecados da língua, pode ser de notícia verdadeira, mas alguém, por exemplo, aquele fala, gente, eu de uma forma muito piedosa, né? Vou pedir oração pro fulano, porque ele pecou e o pecado dele fala isso, né? Pode ser verdade também. Mas foi interessante ter colocado isso, a questão dos pecados da língua, que entra muito nisso. E aí... Às vezes é mentira, né? E aí entra a questão da intenção do coração, por isso que não há inocência nesse sentido. Eu costumava dizer aqui que a reunião de oração era o lugar de mais pecado na igreja. Era a hora que o pessoal estava fofocando da vida do outro. Ah, vamos orar, todo mundo santinho lá orando. Meu irmão, como é que tá fulano e tal? Na verdade, você está querendo saber da vida dos outros para espalhar. E não é espalhar para Deus, não. Eu acho bom ter muita gente que fala assim, olha, longe de mim fazer fofoca, mas eu preciso te contar uma coisa, né? Dá um ar mais piedoso pro negócio assim, né? Aí, rapaz, mas... Claro que nós não somos contra a reunião de oração, pode fazer reunião de oração. Nós estamos questionando aqui, o que o Rafa está questionando aqui é a motivação do coração ao você participar dessa reunião, né? O que você quer fazer ali? Interceder pela vida de alguém ou descobrir o que está acontecendo na vida dos outros? Gustavo, e é assim mesmo, toda vez que fala alguma expressão, né? Olha, longe de mim fazer fofoca, ó, não se ofenda. Sempre vai vir um trem que ou vai ser ofensivo ou vai ser algo que é fofoca, né? Sempre é assim, né? Essa crítica do Rafa, eu sei que é uma crítica dura, né? E, de fato, nós vemos as reuniões de orações como algumas, não é todas, não vamos generalizar, mas algumas como lugar mesmo de muita fofoca, de muita maledicência. Mas eu queria falar algo além, né? O Gustavo falou, mas tem perdão? As pessoas que fazem isso? Olha, inocentes nós não somos em relação ao pecado. Mas se nós confessamos o nosso pecado e deixamos, nós encontramos sim graça no nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, nós precisamos estar cientes que o pai da mentira é Satanás. Jesus deixa claro. O pai da mentira é Satanás. Está lá em João 8, versículo 44. Então, Satanás, o diabo, é o pai da mentira e quem mente tem como pai... Ele fala até para os fariseus isso, né? Vocês
fazem o que é próprio de vocês, porque o pai de vocês é Satanás. Ele é mentiroso desde o princípio, homicida e por aí vai. Então, como nós podemos receber o perdão e a redenção? É somente por meio do arrependimento e da fé. Reconhecer que é pecado e crer que Jesus pode realmente nos libertar. Excelente. Glória a Deus por isso. Gustavo, E Diego, Vinícius. eu tenho um versículo aqui que eu queria compartilhar, porque existe uma atitude ativa, né? A gente está falando muito de não espalhar mentira, então isso é uma atitude passiva. Então existe uma atitude ativa que o Evangelho nos direciona a respeito disso, e eu queria compartilhar aqui o texto de 1 Pedro 2, 12, que diz o seguinte: vivam entre os pagãos aqui, pessoas não cristãs, né? De maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem da prática do mal, observem as boas obras de vocês, as boas obras que vocês praticam e glorificam a Deus no dia da intervenção dele. E aí o dia da intervenção aqui é uma referência ao dia do juízo final, o dia da volta de Cristo. Mas olha só que coisa interessante. Pedro está dizendo o seguinte: mesmo quando nós somos acusados de algo errado, porque isso acontece muito também, né? Crente não é só aquele que espalha fofoca, mas também é aquele que sofre ela, que sofre a consequência dela, muitas vezes mentira e coisas nesse calúnia, coisas nesse sentido. Qual é a postura do cristão diante disso, então? Continuar praticando as boas obras para que o nome de Deus seja glorificado e que para os não cristãos reconheçam a Deus através dessas boas obras. Então, a gente conduz as pessoas através de uma boa atitude, não falando mal do outro e aguentando, suportando pacientemente, ele vai dizer nesse mesmo capítulo lá na frente, essas falácias, vamos dizer assim, essas mentiras ou esses falsos testemunhos. Eu colocaria uma coisa a mais, só uma coisa a mais, Vinícius. Regozijem e exultem, porque isso é perseguição daqueles que sentem fome e sede de justiça e a praticam a partir da paz de Deus. Bem-aventuranças, Mateus 5, lá no verso 12, vai dizer: regozijem e exultem, porque antes de vós os profetas sofreram as mesmas coisas. Exato. Motivo de alegria, né? Estão falando mal da gente? Show de bola. Excelente nós podemos falar sobre isso, porque era justamente a nossa parte de caminhada final aqui, porque nosso tema aqui hoje é ética cristã e fake news. Das fake news nós falamos, das notícias falsas, né? Essa caminhada. E da ética cristã, é exatamente o que nós estamos caminhando, falando a respeito disso aqui, porque são princípios morais pelos quais o cristão deve caminhar. E a gente tem como base, por exemplo, os 10 mandamentos. E aí nós estamos falando de ética cristã, da caminhada, da nossa santidade, da nossa santificação, o que Deus deixou para nós, a maneira como nós devemos caminhar. E isso agora relacionado com essa questão das notícias falsas. E aí vocês já começaram falando como que o cristão, então, deve se portar. Eu queria colocar mais uma aqui, e aí se alguém quiser também trazer uma palavra final para nós nessa nossa caminhada, e eu queria trazer a respeito de 1 Tessalonicenses 5, versículos 21 e 22, né, que Paulo vai falar sobre julgai todas as coisas e retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Essa forma de julgar, de maneira muito prática. Chega uma notícia para você e você não sabe exatamente o que é. Rapaz, hoje a gente tem muitos sites bons a respeito dessas coisas. Procura se essa notícia é verdadeira ou falsa. Antes de passar, chegou algo lá, falei, gente, eu preciso alertar minha família, eu preciso alertar meus amigos o que está acontecendo, né? Que notícia trágica, que é isso? Procura, faz uma pesquisa rápida aí e se abstém do mal. Julga isso, julga, examina essas coisas, retém o que é bom e o que não for, meu amigo, descarta, fora. A gente não pode ficar se envolvendo nessas coisas não, né? Porque senão a gente ajuda a espalhar o terror, o caos. É o que nós estamos falando, mentira, isso é terrível, terrível para a nossa sociedade, para nossos amigos, para quem está próximo de nós, né? É muito ruim. E com vocês agora, maneiras práticas para o cristão lidar com isso. Gustavo, eu queria fazer uma pergunta para você. Diga. Você que é um homem da ciência, também um biólogo, é interessante isso que você está falando sobre os sites que você pode pesquisar. Nós falamos aqui algumas ideias sobre a verdade, né? Os gregos, a verdade metafísica, os modernos, a verdade na ciência.
o cristão, a verdade na revelação. Mas nós sabemos que a revelação de Deus não fala sobre tudo, né? Você está tentando resolver um problema matemático, você não vai em números. Não vai estar lá a resposta do seu problema matemático. Então, tem muita coisa, então, que a revelação de Deus, por ser uma revelação especial, com o propósito de salvação do povo, não vai trazer, claro, logicamente. Ele não vai trazer princípios, por exemplo, de qual remédio deve se tomar para resolver o problema do coronavírus. Nós vamos ter que voltar ao conhecimento do homem, à ciência e tudo mais. Agora, o ponto é esse. Essa aqui é a pergunta que eu quero te fazer, né? O que você aconselharia nesses aspectos? Mesmo sabendo que a ciência ela não detém a verdade como um todo, mas ela aponta, de certa forma, assim, para a verdade, como que deve ser essa relação, dessa busca do verdadeiro fora da revelação, em aspectos que não estão na revelação? Boa! Colocando na parede aqui, né? Mas olha só, nós entendemos que tudo vem de Deus e da própria criação. É o que a gente sempre fala antes daqui, né, nos outros episódios de Cosmovisão, como a gente entende. E nós entendemos a ciência como trazendo a verdade de Deus. Deus dotou o homem com inteligência, muita inteligência, para que ele pudesse pesquisar e trazer benefícios para toda a população, não só os cristãos, mas de forma geral. E assim, eu creio que Deus usa isso sim para trazer a ciência, para trazer benefícios para o povo. Porém, é como você disse lá no começo, a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Porque alguém vê uma notícia aí, e aí sai um que eles chamam de paper, né? um trabalho, dizendo a respeito de alguma coisa, por exemplo, um remédio, o uso dele, e aí todo mundo vai em cima e aí passa um tempo, vê que não é. Gente, ciência ela é mutável, completamente mutável. Algo que é dito hoje, ele pode ser diferente amanhã. E é assim, porque pesquisa está acontecendo, muita coisa está acontecendo. Então, como que eu acho que o cristão deve lidar com isso? Prudência, muita prudência. Espera, calma. Os médicos estão dizendo isso, pesquisadores, hoje está muito, né, nomes de biólogos, estão dizendo isso. Ok, julga, retém o que é bom, calma, muita cautela nessas coisas, não vai na onda aí de ficar ouvindo e é isso, ouve outra coisa, é isso também. Calma, espera que vai haver consenso. A gente vai chegar nesse ponto de desenvolver, saber o que é bom ou não é. Muita gente acreditava em alguns remédios, hoje já está descartado, em curto espaço de tempo. Então, a ciência é importante? Com certeza, muito, muito importante. Mas tenham cautela com tudo que está acontecendo, com todas as notícias que estão surgindo aí, porque vai haver esse consenso, a coisa vai caminhar bem, então cautela. Não sei se isso te responde aí a questão. Fantástico, muito bom. Mais alguém, gente, quer terminar esse nosso episódio dando dicas práticas? Eu quero dar uma dica prática aqui. É o seguinte, a Bíblia nos orienta a seguir os passos de Cristo. E como nós já vimos aqui, Cristo é a própria verdade encarnada. Então, de forma que você, cristão, de maneira muito simples, há duas coisas que você precisa fazer. Não compartilhar a mentira e compartilhar a verdade de Deus. Então, basicamente, esse é o princípio muito prático que você tem que ter em mente ao receber qualquer notícia no WhatsApp, no Facebook. É assim que você vai ajudar a não disseminar a fake news. Lembrando que isso é o que molda o caráter cristão, né? Nós dissemos aqui dos 10 mandamentos como princípio ético, e lá tem um mandamento muito claro sobre isso, né? Onde a gente não pode dar falso testemunho, né? Então, que é justamente o quê? A fake news. Então, nós não podemos fazer isso como alguém que pertence ao povo de Deus, como alguém que reflete o caráter de Deus, e fazemos isso para que a glória de Deus seja conhecida por meio das nossas obras. Só complementando, fazendo um link aí, Vinícius, para ficar legal, Jesus chama a gente para ser testemunha dele. Exato. Ser testemunha de qualquer outra coisa que não seja de Cristo é falso testemunho. Porque ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, testemunha de Cristo, somente dele. Exato. Fantástico. Só finalizando, depois que o Vinícius fala, todo mundo quer falar, né? Vinícius chama a atenção da gente. Então, só finalizando, né?
Ok, compartilhei uma mentira. E agora? Arrependimento e fé. Peça perdão a Deus, peça perdão para o grupo que você compartilhou. Oh, irmão, perdoe, eu compartilhei uma mentira. Recentemente teve uma mentira, um fake news aí, que o John Piper estava com coronavírus. Eu vi muito cristão compartilhando. Depois eu vi eles mesmos compartilhando nas suas páginas, etc., falando, ó, perdoe, foi um erro, foi fake news e tal. Perdão. Todo mundo erra. Agora, você não reconhecer que você errou, aí que está o problema. Então, Show. Excelente. Gente, muito obrigado aqui, meus amigos, pela companhia de vocês. Vocês estão nos acompanhando também. Qualquer dúvida a respeito do que nós dissemos aqui, pode nos escrever e a gente está pronto aqui para te atender, tá ok? Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Obrigado.